falar agora no Manhã Bandeirantes de uma das instituições mais tradicionais, ali um centro de história, de formação de líderes brasileiros, que é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mais conhecida como Largo de São Francisco. Esse é o tema de um livro lançado pelo escritor José Rui Gandra, o livro O Espírito de um Tempo de Lutas. Gandra, bom dia. Eu queria que você começasse, por favor, falando o que significa o Largo de São Francisco para São Paulo, para o Brasil. Estamos sem com um tiro de canhão. Tá? Você pode repetir, por favor, Gandra? A gente perdeu o comecinho, por favor. Você começou com um tiro de canhão, Sabino. Essa pergunta equivale a isso. Bom dia a você, bom dia ao Luiz Felipe. Muito bom dia. É uma honra estar com vocês da Band. Sabino, são 200 anos de história do Largo de São Francisco que vão se completar em 2027, daqui a pouco mais de um ano. 200 anos da criação dos cursos jurídicos no Brasil. Imagine que isso, para um país como o nosso, que tem pouco mais de 500 anos de história, é algo absolutamente notável. A São Francisco, como a primeira faculdade, a primeira instituição de ensino superior no Brasil, encadeia desde então gerações que formam um tênue fio que liga o nosso passado ao nosso presente de forma permanente, tá? São gerações que enfrentaram de tudo. O abolicionismo, a proclamação da República, as ditaduras, tantas que infelizmente macularam a nossa história, e até hoje enfrentam questões prementes. A minha turma, Sabino, de 76 a 1980, do século passado, foi uma turma muito importante. Por quê? Porque nós pegamos uma inflexão enorme no país. Em 1975, quando nós fomos aprovados, já éramos estudantes da São Francisco, ainda não havíamos iniciado as aulas, o jornalista Vladimir Herzog foi morto, sob tortura, aqui em São Paulo, na Vila Mariana. Então, vivíamos da ditadura como calouros do Largo de São Francisco, que é o direito da Universidade de São Paulo. 5 anos depois, em 1980, quando nos formamos, o Brasil estava absolutamente pronto, praticamente redemocratizado. Só o que não havia eram as eleições para presidente. Aí que eu queria entrar. Aí que eu queria entrar, Zé Rui, porque aí a minha... Entre sempre que quiser. A minha turma é de 84, eu começo em 84, vou até 88, e aí eu pego as diretas já. Delícia, sabe? Eu pego as diretas já na faculdade, e que foi um momento também maravilhoso. Foi a última investida no sentido de ter a eleição para presidente antes da do Tancredo, que foi pelo colégio eleitoral, né? Que era um bando de ungidos lá, protegido por uma legislação autoritária, mas, de todo modo, já se sabia que, na pior das hipóteses, o desfecho ia ser a redemocratização plena com a eleição do Tancredo. Agora, Zé Rui, o curioso é o seguinte, nós estamos falando de uma São Francisco de esquerda, né? Uma São Francisco que lutou contra a ditadura. Mas nós temos uma São Francisco de direita com líderes importantes da direita brasileira formados lá.
Sim, sim, vários. A São Francisco é um microcosmo do Brasil, meu querido Sabino. Você que passou por lá sabe muito bem disso, né? Michel Temer é um presidente, o último presidente. São 13 presidentes que saíram da São Francisco, que cursaram, pelo menos, a São Francisco. O último deles foi Temer, o primeiro foi Prudente de Moraes. Então é uma história, São Francisco, seja na direita, seja na esquerda, ela sempre está muito presente na vida nacional. Um exemplo aí que no nosso tempo ilustra tudo. Você pegou já uma situação mais redemocratizada da própria São Francisco. Eu, quando cursei, Sabino, o diretor da escola era o vice-governador da ditadura. Então, a São Francisco, na minha época, formava mais quadros para a ditadura do que para a democracia. Era o ministro que redigiu e assinou o ato institucional número 5, Luiz da Gama e Silva, o Gaminha. Ele era um professor titular da faculdade. Foi reitor da USP e foi a direita mais ferrenha, mais linha dura. Mas você sabe E quem o que o meu foi? livro discute... Sabe quem foi meu Oi. presidente do 11 de agosto? Ministro Fernando Haddad. Foi meu O veterano. Haddad, ia falar isso. Presidente do 11 O de agosto. Haddad ou o Eugênio Butti, Eugênio grande Butti, jornalista exatamente. também, foi do teu tempo, né? Também, o Haddad é sucessor do Eugênio Butti. Isso mesmo. Mas, Sabino, então, veja só, a gente entrou com a ditadura no auge e saímos com ela praticamente já falando, ó, estamos indo embora. O governo do Figueiredo não foi outra coisa senão isso. E saímos com o Brasil totalmente mudado. O que quer dizer que ao longo desses 5 anos, o que houve foi luta, muita luta, que começou com os estudantes e que teve por cenário e por grande personagem a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Os estudantes foram o primeiro segmento da sociedade a dizer não publicamente à ditadura. Numa passeata que saiu do próprio Largo, Sabino, com cerca de 5.000 pessoas, todo o Largo e todas as ruas, Líbero Badaró ao redor, todas de 2 em 2 metros, você tinha ali um policial de 5 em 5, um policial com pastor alemão e as tropas de choque posicionadas ali na Praça da República. Aí se decidiu, nessa Assembleia, em maio de 77, sair em passeata até a Praça da República. Doutor José Rui vamos Gana. lá, vamos. Todos, Sabino, saíram de lá do Largo morrendo, mas assim se pelando de medo, porque vinham viaturas ali a toda velocidade, com a sirene no máximo, buzinando, um clima tenso quando saímos do Largo. Aí foi a coisa mais linda, no meio daquele medo todo, daquele temor todo, de todo aquele idealismo juvenil, mas coração de estudante, né? A coisa mais bonita desse São muitas mundo. as histórias, é o que eu falo, histórias dos dois lados, né? Sempre na vida política do país. O Luiz tem uma pergunta aqui para a gente encerrar com você. Diga, caro Luiz. Doutor, justamente, vocês comentaram, você e o Sabino... Você gostou do doutor, né, Gana? Tem que ter o doutor, né? Vocês falaram sobre... Eu sou bacharel.
Mas bacharel no Brasil é doutor. Já diria Pedro I, para colocar A as faculdades pátria no dia dos 11 de agosto. bacharéis. Doutor, falando sobre essa mudança de Diga, mestre. gerações, justamente, vocês comentaram sobre o Butti, por exemplo. Eu sou da geração que teve aula com ele, não estudei com ele. Então, quando o senhor vai escrever o livro e também analisar essa diferença de gerações, o que você vê de mais diferente para o jovem hoje em dia, também do Largo São Francisco, e como foi escrever esse livro para pessoas que não viveram esse momento que você e o Sabino, por exemplo, viveram? Eu vou começar respondendo, viu, Zé Olha, Rui? Tô decepcionado com esse pode, momento da por São favor. Francisco, tô decepcionado, a faculdade se desarticulou politicamente, bandeiras ridículas sendo defendidas hoje. Eu, pessoalmente, muito decepcionado com a São Francisco. Não é mais a mesma, não, infelizmente. Sabino, consinta-me discordar aqui. Por favor. Eu acho que a história vive os seus momentos, a faculdade vive os dela em meio a essa história. Como ele disse, ela nunca foi exatamente uma faculdade de esquerda. Ela teve um predomínio muito grande. A esquerda tem até hoje no ambiente acadêmico, mas direito não se esqueça. Direito é ordem, direito é, é algo para regulamentar, não é para transformar, né? A gente tem um certo segmento da cultura jurídica que busca transformações, mas não é um ninho, digamos, um segmento propício a grandes rupturas, né? Mesmo assim, a faculdade é um caso à parte, porque eu acho que os alunos fazem dela essa riqueza. Felipe, estou respondendo de alguma maneira a tua questão, não? Não só tá, como deu uma aula aqui para nós sobre o Largo São Francisco, sobre a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que você tem completa no livro O Espírito de um Tempo de Lutas, do jornalista Zé Rui Gandra, que conversou com a gente. Gandra, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Um bom Natal para você e os livros nas livrarias, né? Isso. Em São Paulo, se quiser comprar um pouquinho mais barato, nas livrarias da Vila, tá? Muito obrigado a vocês dois. Me perdoem se fui muito prolífico nas palavras aí, mas o grande recado que eu queria deixar é o seguinte: pela primeira vez na história, o Brasil vive um período maior de democracia do que viveu de ditaduras, tá? Pela primeira vez. Então eu digo aos jovens que eu fui à própria São Francisco e estudantes dela mal conheciam o passado. Era como na minha geração eu desconhecesse o Estado Novo, por exemplo. Sim. Isso é muito ruim, isso é um Entendo. sinal muito ruim, respondendo ao Luiz Felipe aqui. Obrigado, Zé O Rui. grande recado do livro é, olha, deem uma olhada no que a gente já viveu, porque não foi brincadeira. A democracia não caiu do céu e vocês não vivem num país democrático porque sempre existiu. Sim, Ela sem foi dúvida. fruto de muita luta e de muita conquista. Meninos, um Obrigado, Zé beijo, Rui. Bom Natal para obrigado você. pelo convite, muito emocionado de reencontrá-lo, Sabino. Um grande abraço. Um Luiz, abração. um prazer enorme conhecê-lo. Prazer, doutor. Um abraço para o senhor. Bom fim de ano. Tchau. Bom Natal a ambos. Bom Natal.